Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nosso eterno Redentor, que nós possamos ser fazer a tua santa vontade, que nós possamos ser guiados pelo teu Santo Espírito, que nós possamos ser possuídos da sabedoria que vem dos céus. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês a passagem que se encontra em 1 Pedro. Eu tô lendo na versão Almeida Revista Atualizada. Almeida Revista Atualizada. É uma letra tão pequenininha e eu sou tão cegueta. Gente, olha só. Eu leio a palavra, né, em inglês e tá tudo anotado ali. E aqui, essa Bíblia tem muitos anos. Eu nunca estudei essa. Eu estudei já algumas. Não, eu já estudei sim. Tem bastante anotação aqui. Tem algumas anotações ali, sim, com certeza. Tem bastante coisa aqui também. Mas aí eu tenho que olhar ali para me guiar nessa daqui. Mas vamos lá. Que Deus nos abençoe. E é muito pequena, essa letra é grande, eu gosto. Agora essa aqui é muito pequenininha, eu não consigo enxergar. Então, olha, versículo 11 do 1 Pedro, do capítulo 2. Olha só, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Você sabe que a palavra de Deus, ela não foi escrita assim, tipo, com essas partes ali que você vê, com esses trechos, né? Em versículos, capítulos, esses títulos, né? Esses trechos. Ela foi escrita como um todo, assim, né? Um textão. E então tem coisas que às vezes a gente desmembra um do outro, mas na verdade é o mesmo assunto. E é isso que a gente vai ver nessa parte aqui. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Amados, não somos desta terra, deste mundo. Você abre a televisão e você liga a televisão e você vai ver nos comerciais, você vai se deparar com o quê? Propagandas de carro, propagandas de batom, propagandas de perfume, de joias, é claro, várias outras coisas. Só que em todas elas, o que é mostrado? As coisas deste mundo, pertinentes a este mundo. É, o jeito, assim, a sensualidade que eles colocam nos comerciais, tudo para atrair os clientes a comprar aquele produto. Mas você e eu, nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos forasteiros é, e peregrinos, tá bom? E vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, ele está falando de paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo o exemplar. Então, ele está exortando para que a gente mantenha esse exemplar, o nosso procedimento no meio daqueles que não creem em Deus, para que naquilo que falam contra vocês, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, eles glorifiquem a Deus no dia da visitação, no dia que o Senhor voltar. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Não sei se você me acompanhou no vídeo anterior, que eu falei que eu estava trabalhando com marketing digital, e o Google barrava minhas campanhas, porque as campanhas estavam sendo feitas ilegalmente, tinha alguma coisa errada ali. E ele está falando aqui na palavra de Deus, sujeitai a toda instituição humana. Sistema Tribunal Federal, eu não sei, toda instituição. Google, todas as políticas, a não ser que elas estão falando, adorem essa pessoa aqui. Aí você tem que parar de adorar a Deus para adorar aquela pessoa ali. Mas se não for isso, lembra como que o Senhor agiu quando ele estava aqui nessa terra?
Sujeitai-vos a toda. Gente, isso daqui é muito estreito, esse caminho. Em inglês, a gente fala narrow. 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 Ou é AW. Narrow. Muito estreito o caminho. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. Polícia, governos, deputados, tanto para castigo dos malfeitores, que eles são enviados, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então, a vontade de Deus é que você cala a boca daquelas pessoas que falam mal de você, por causa do bem que você faz. Porque assim é a vontade de Deus. Como livres que sois, não usando, todavia, a sua liberdade como pretexto para praticar coisas más, mas vivendo como servos de Deus. Tratai tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Você viu? Tratai todos com honra, todos os governantes, as autoridades, respeitando as suas leis. Amai os irmãos da sua igreja, da sua comunidade cristã. Amai eles e temer a Deus e honrar o rei. Essa é a vontade de Deus. É isso aí. Olha o tanto que a gente tem que melhorar, né? Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Gente do céu, quem que tá pronto para essa conversa? Quem de nós estamos prontos para essa lei, para esse querer de Deus? Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e concordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois, que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto sim é grato a Deus. Então, Pedro, aquele que cortou a orelha do soldado, aquele Pedro lá, que negou a Jesus, hoje ele nos exorta e ele nos diz: por isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência?
Se, entretanto, quando praticardes o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto sim é grato a Deus. Ou seja, o que ele está falando? Quando você faz uma coisa errada e você é punido, e você age com paciência aquela punição, isso daí você. Ele está falando assim, isso daí é normal que seja assim. Isso é o que é aquela mesma ideia do que ele fala do quando você ama aquele que te ama. Que até os pagãos fazem isso. Trata bem aquelas pessoas que são legais. Aquelas pessoas que não creem em Deus, eles vão sempre tratar bem aquelas pessoas que tratam eles bem. Mas o caminho do Senhor, ele é mais estreito. Você tem que tratar bem aquele que te trata mal. Daí sim todos saberão que você é realmente de fato meu seguidor. E aqui, na questão das autoridades, ele vem com o mesmo conselho. Ele fala assim: se você está sofrendo porque você fez uma coisa errada e você está lá pacientemente aceitando a aflição, aceitando aquilo tudo, você não está fazendo nada de além. Agora, se você está sofrendo, que é o caso de Jesus, que é o caso de Pedro, que é o caso de Tiago, que é o caso de João, e muitos outros que foram mortos, perseguidos, afligidos, Paulo. Agora, você que está fazendo uma coisa boa e você que está praticando bem e está passando por condenação, por perseguição, por prisão e está enfrentando, passando por isso tudo pacientemente, sem revidar, sem se vingar, sem vociferar. Isso sim é uma coisa que é grato a Deus. Verso 21. Portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo, olha, gente, a verdadeira povo de Deus, olha o verdadeiro povo de Deus, olha o verdadeiro caráter do povo de Deus, olha essa daqui, gente, olha, é a palavra de Deus. Veja bem, pois, porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo, que é o nosso maior modelo, sofreu em vosso lugar. Os discípulos também sofreram, morreram. Pedro, tô lendo a carta de Pedro. Ele morreu por causa de mim, por causa de você. E hoje eu tô lendo aqui a palavra dele. Então ele morreu por mim, para me salvar. Ele seguiu o exemplo de Cristo. Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Será que o Senhor xingou? Será que o Senhor fez alguma coisa assim? Não. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Olha, gente, olha a bússola. Olha a bússola da palavra de Deus. Olha a bússola. Será que hoje estamos seguindo pessoas que, quando ultrajadas, revidam com ultraje? Será que nós estamos idolatrando ou seguindo ou defendendo pessoas que, quando maltratadas, fazem ameaças? Mas, pelo contrário, Cristo entregava-se
aquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os vossos pecados. Olha que amor, é o amor. Vivamos para a justiça. Olha o que Pedro está nos convidando. Vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Jesus não nos salvou para que a gente ficasse lutando e brigando contra autoridades. Jesus nos chamou e nos salvou para praticar o bem e que, se perseguidos formos, que sejamos pacientes durante o momento da perseguição e da condenação, para que eles não tenham nada do que falar contra nós, mas que no dia da visitação, no dia da volta de Deus, eles de fato louvem a Deus, eles de fato glorifiquem a Deus no dia da visitação do Senhor. Aqui, ó, no verso 12, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, ao sermos como bons praticantes da justiça, nós vamos estar sendo um testemunho vivo do caráter de Deus, e essas pessoas vão glorificar. Elas poderão glorificar a Deus por causa das minhas boas obras, por causa das suas boas obras, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro e os vossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Então, quando nós estamos vociferando, gritando, ameaçando, sendo grosso de volta, tudo aquilo, isso daí é como se nós estivéssemos desgarrados de Deus. Mas agora Jesus te salvou. Então, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor. E como que o pastor vive? Acabamos de ler. E bispo da vossa alma. Alma. Ai, gente, que palavra forte. É por isso que nós temos que ser pacientes. E é por isso que o caminho é estreito. E se você for no livro de Tiago, ele fala no versículo 3, quando ele fala lá, resistir. Capítulo 4, verso 7. Ele fala assim, ó, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai isso. Permanecer paciente. Enquanto eles te fazem mal, você dá o que para eles? Um coração puro, gentilezas. Seja você cheio de misericórdia. Esteja você pronto para ceder, sacrificar o seu eu. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Então, luta contra o diabo. Luta como? Qual que é a luta que você faz contra o diabo? É gritando? É se vingando? Não. Enquanto eles te jogam pedra, você dá amor. Olha o
que nós temos que buscar a Deus. Esse que é o tamanho, a quantidade, a largura, a profundidura, a altura que nós temos que buscar a Deus. Olha o tanto que ainda devemos, que nós ainda precisamos para chegar à perfeição. Olha o tanto. Buscar Deus incessantemente. Se o próprio Jesus buscava Deus, imagina nós, quanto que nós devemos buscar a Deus. Porque como que a gente vai resistir o diabo? Não agindo de acordo com a nossa natureza, mas agindo de acordo com o Espírito Santo de Deus. E é esse que é o caminho estreito. É assim que nós estaremos sujeitando a Deus e resistindo o inimigo de Deus. E assim ele fugirá de vós. E para todas as vezes que nós nos deixamos cair com a nossa natureza fraca, que quer gritar, vociferar, dar porrada, desejar o mal, para todas essas vezes, Deus diz assim, ó, purifica as suas mãos. Ali no verso 8 de Tiago, capítulo 4, ele vai dizer assim, ó, purifica as suas mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, quer dizer assim, uma hora tá ali cheia, outra hora tá ali, ai, não tenho certeza, eu confio em Deus, outra hora, não, entendeu? Fica ali dobre. Limpai o vosso coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Ou seja, gente, tá longe, o estar longe de Deus, o praticar as atividades à vontade da carne, é uma desgraça tamanha, é uma tristeza. Então, aflige-se, chore, lamente-se, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor. É para fazer essas coisas, porque você tá tão longe, você tá tão errado, que é assim que você tem que fazer mesmo. E busca Deus, porque se você é assim mesmo, e se achega-se a Deus, porque se você se achegar a Ele, Ele vai chegar em vós. E Ele vai te exaltar, se desta forma você se humilhar diante de Deus. Não falem mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão, julga seu irmão, tá falando mal da lei. E 5, verso 7. Sedes pacientes, tá? O Senhor vai te honrar? Vai. Mas sede paciente. Seja paciente. Porque o Senhor quer que você seja 100% também nessa tribulação que você está passando. 100%. Perseverante. 100%. Sem faltar nada. Seja paciente. Até a vinda do Senhor. É para sempre. É igual casamento. É para sempre. Tá? É até que a morte os separe. Agora aqui tá falando, seja pacientes até a vinda do Senhor. É a mesma coisa de falar, seja perseverante até a vinda do Senhor. Creia em Deus até a vinda do Senhor. Seja bom até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes. Fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está
próxima. Amém? Não fica se queixando uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Meu Deus. Então, é bastante coisa. É bastante coisa porque a gente falta muita coisa. Então, que o Senhor Deus nos ajude nessa batalha. Que essa que é a batalha. Essa que é a verdadeira batalha. É uma batalha da alma. Uma batalha onde a gente precisa vencer isso, essa briga, né? A gente tem essa coisa, essa guerra ali de querer brigar, de querer fazer tudo que a gente pode para acabar com a pessoa. Porque a gente está ali injuriado, a gente está passando por dificuldade. E o Senhor fala assim: aquietai-vos. Essa guerra é minha. O que você tem que fazer é confiar que Deus, o juiz supremo, vai lutar por você. Lembra da história de Jeosafá? Aquietai-vos, fica calmo, quieto, você não vai precisar lutar. Aí ele ficou lá cantando e depois ele saiu para a guerra. Mas era já uma guerra ganha. E nós a mesma coisa. Tem uma música que fala assim, ó, I will overcome, don't know what to do, but I know what to do. I'm fighting a battle you've already won. Eu estou lutando uma luta que o Senhor, que já está ganha, que o Senhor já ganhou. I'm fighting a battle you've already won. Então é isso. Nós temos que confiar em Deus, agir de acordo com seu caráter, da mesma forma que ele agiu lá. Não adianta, não adianta. Se você cortar a orelha do Pedro, se você cortar a orelha do soldado, o Senhor vai ficar contra você. Ele vai pegar a orelha do soldado e vai colocar e curar. Não adianta, não adianta. O soldado estava lá para matar o Salvador, aquele que ia dar vida. Mas o que o Senhor fez? Repreendeu aquele que estava defendendo o Senhor, repreendeu aquele que estava defendendo o Senhor, como? Fisicamente. Defendendo o Senhor como? Fisicamente. Com raiva, com ódio, vociferando e pegando a espada e pá, no soldado. E daí o que o Senhor fez? Repreendeu aquele que estava defendendo o Senhor e curou a orelha do soldado. Então, meus queridos, não adianta, não tem outro caminho. O caminho é esse. Se você estiver sofrendo porque você fez uma coisa errada, de nada vale. É uma coisa natural. Agora, se você estiver sofrendo porque está fazendo a coisa certa, isso é uma coisa de grande feitio. Deus está olhando e Deus está vendo e Ele está falando, esse é o meu filho. Agora sim, aquele homem lá que está fazendo mal para o meu filho, ele não tem o que falar dele, porque olha como ele é. Ele é parecendo uma ovelhinha que está indo para o matadouro. Mansa. Então, se essa palavra, da palavra de Deus hoje, está causando muito incômodo no teu ouvido, no teu coração, esse é o tanto ainda que nós precisamos orar, pedir e clamar para a transformação do nosso caráter, porque este é o caráter de Cristo e não há outro. Não há outro caminho. É esse aí mesmo, esse apertado mesmo. Mas não se desanime. Porque se você ama Deus, se você ama Jesus, se você medita na palavra de Deus, se você gosta, ama Deus assim, se você ama o amor que Ele tem por ti, meu filho, continua olhando para frente.
Larga para trás as coisas, olha para frente e se apega com Deus, porque é Deus que realiza em nós o querer e o efetuar. É Deus que realiza. É Deus, isso é maravilhoso. É Deus que vive em mim e que faz a vontade dele. Eu mesmo não consigo, mas Deus vive em mim. Então, busquemos esse Deus vivendo em nós. Esse é o que nós devemos fazer. E Ele tudo fará. E Ele tudo fará. E que sejamos luz, gente. Luz. Luz é isso. Luz é isso. É aguentar calado, quieto. Quando eles dão pedra, você dá amor, gentileza, pureza, paz. Eles te dão guerra, você leva paz. Eles te dão ódio, você leva amor. Eles te dão vocifera, dá o silêncio, dá calmaria. Esse que é o caminho. É isso que agrada o nosso Senhor. Esse que é o caráter do nosso Deus. Vamos buscar Deus. Vamos buscar. Tem uns que fala assim, ó. Vive em mim. Não é vive em mim? Não. Dá um novo coração também tem. Dá um novo coração igual ao teu. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, a cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Que Deus nos ajude. Amém.